E agora vamos para ela, né? Como saber se o livro tá bom? A gente pode fazer ali e atrás de leitura beta. Pois é, gente, leitura beta é bom demais. Botar o nosso livro na mão das pessoas é fundamental para a gente entender se o que a gente queria com aquela história deu certo. Se os personagens estão convincentes, se o ritmo tá legal. A leitura beta ela serve para que você tenha acesso à experiência de leitura do leitor comum, entendeu? Que pode te ajudar a identificar e modificar algumas coisas que você pode ter deixado passar batido, mas que podem prejudicar a leitura da pessoa, né? A função do leitor beta não é fazer uma avaliação crítica do seu livro, uma avaliação crítica profissional. Isso aí a gente tem um profissional que faz isso, que são os leitores críticos. Vou falar disso aqui logo em seguida. Então, o que o leitor beta pode te ajudar a identificar, gente? Vocês sabem? Vamos lá. Ele pode te ajudar a identificar furos na sua história. O que são furos? Às vezes você falou assim, essa é clássica, né? Tirou minha calcinha, me deixou apenas de sutiã e calcinha. É um furo, né? É um furo. Ou coisas que você diz, que são informações que você diz e não são informações que você se contradiz depois. Então, por exemplo, você fala que que o pai do personagem morreu. Isso acontece, tá? Você fala que o pai do personagem morreu e daqui a pouco o pai do cara aparece. Você fala, mas ele não morreu? O leitor beta, às vezes, ele tem essa coisa, esse pai não morreu, não? Outra coisa boa ali, né? Se os seus personagens estão bons, se dá para torcer pelos mocinhos e detestar os vilões, isso aqui é a função do leitor beta, gente. Tipo assim, o leitor beta lê, aí você pergunta, e foi fulano? Ah, fulano era legal, mas não era para fulano ser legal, era para fulano ser espetacular. Isso é bom para você ver como é que tá a construção daquele personagem. Ou às vezes a gente até identifica algum personagem que está até melhor do que a gente esperava. O leitor ama um personagem que você nem esperava que fosse ser tão amado. Isso é bacana de identificar. Outra coisa que o leitor beta pode te ajudar a ver é se o ritmo do seu livro, se o ritmo tá legal. Ou se teve algum momento que o seu leitor beta achou chato. Às vezes é o que o pessoal chama de barriga. São momentos que você arrasta o seu livro demais. Que você, em vez de vir desse ponto a esse ponto, você dá meio que uma volta para chegar nesse ponto. E às vezes o leitor arrasta um pouco em alguns momentos para ler, e é bom você saber se tem essa ajuda para identificar. Tá legal? Tá no ritmo legal? Ou tem momentos no livro que o livro arrasta e momentos que o livro se apressa muito? Isso acontece demais. E a gente tem também, gente, outra coisa, agora é um trabalho, é um serviço mesmo que é prestado, que é a leitura crítica. O que é a leitura crítica, gente? Mas antes de mandar o seu livro para leitura crítica, você precisa saber uma coisa, você precisa refletir sobre algumas coisas, tá? Primeira coisa, você está realmente pronto para ouvir críticas? Olha aqui no meu olho. Você está pronto para ouvir críticas? Você tem humildade para reconhecer que seu livro pode não ser a última Coca-Cola do deserto? Você tem maturidade para encarar esse serviço com profissionalismo? Tem que pensar isso. Porque tem muita gente que contrata, paga serviço de leitura crítica e não aceita e rebate o relatório do leitor crítico. De brigar com o leitor crítico, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso daqui. Façam essa reflexão antes de procurar esse trabalho, tá? O leitor crítico, gente, ele é um profissional, uma pessoa que trabalha com livros mesmo, trabalha com livros e que já tem um olhar muito crítico, profundamente crítico sobre várias coisas, vários aspectos da escrita, tá? Construção de personagem, escolha de narrador, ritmo, estrutura de história, entre outras coisas. No final da leitura, o leitor crítico, ele te entrega, normalmente, ele te entrega um relatório com a avaliação final dele, com as qualidades do livro, os pontos fortes, mas especialmente ali os pontos fracos que você pode melhorar e sugestões que você pode alterar ali e melhorar antes de publicar essa história. O melhor é contratar a leitura crítica antes de publicar. Dá para contratar depois? Dá, mas melhor antes, né? E o leitor crítico, alguns também podem fazer uma reunião com você,
ou conversar com você com outros meios, no WhatsApp, enfim. Vocês podem conversar de jeito até mais, falar mais sobre a história além do relatório, mas aí depende de cada profissional e do acordo que vocês fazem. Tem profissional que só oferece o relatório mesmo, e tem profissional que oferece essa reunião, essa reunião no Meet, essa chamada, para vocês conversarem mais sobre o livro, tá? Então, é um serviço que eu recomendo muito, mas só se você tiver essas coisas que eu falei no começo.